patrões mandaram ir lá na cidade. Aí eu tenho uma mania de sempre cochilando, nesse dia eu não fui cochilando. Aí eu fui com os olhos abertos, eu olhei para um lado, olhei para o outro, e irmão dos dois lados, a Avenida Brasil todinha, tem esse outdoor aqui, ó, em favor da família e preservação da espécie humana. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Pastor Silas Malafaia. Irmãos, são 600 outdoor. 600 que você pegar a Avenida Brasil toda. Depois você pega também indo para Caxias. Você vai contar o total de 600 outdoor com essa mensagem. Aqui está bem no outdoor. Em favor da família e preservação da espécie humana. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Então eu, nesta noite, irmãos, eu quero tirar o meu chapéu para o pastor Silas Malafaia, um homem que não tem medo de falar a verdade, um homem que fala, não quer falar a cara, quer falar de Deus, ela condena o homossexualismo. A palavra de Deus de João de Deuteronômio que diz que aquele que deixa com outro homem, a abominação é ao Senhor. Então eu tiro meu chapéu, eu faço o gesto. Se você também quiser fazer, você pode fazer. Eu tiro meu chapéu para o pastor Silas Malafaia, irmãos. Se você quiser, você tire. Mas se você também não quiser, não tire. Podemos tentar, tá? Então eu bato palmas para esse homem. Se você quiser também, pode fazer. Se você não quiser, porque é um homem, irmãos, que é um pastor. Se você tem que ele ter um conhecimento, a gente só aprende com ele. E quando eu olhei esse outdoor, é um homem que não tem medo, né? Podem até falar dele, entrar em debate com ele, mas ele fala o que a palavra de Deus diz, né? Porque esses homens, esses líderes, né? Ao qual nós vimos aqui na foto, essa foto aqui do casamento deles, né? Eles se casando, irmão, coisa abominável ao Senhor. Na banda cala, sub, calabassaia. Eles dizem coisas horríveis aqui quando a gente vai continuar aqui na leitura dessa apostila. Irmãos, eles dizem o seguinte, eles pegam um versículo da Bíblia e eles extirpam, eles tiram totalmente, irmãos, do texto quer dizer, sabe o que eles falam? Eles pegam um versículo da Bíblia e eles falam o seguinte, não importa se você foi rico nessa vida ou se você foi pobre nessa vida. Não se importa se você morou num barraquinho de tapê, num barraquinho de telha, de amianto nessa vida, ou se você morou numa casa toda de piso de azulejo, num palacete com garagem. Não importa se você teve um fusquinha na sua garagem, ou se você teve um ômega ou um Honda Civic na sua garagem. Não importa se você foi magro nessa vida ou gordo, não importa se você foi escuro ou branco, ou outro com olhos verde ou azul. Não importa, olha o que eles falam, irmão, presta bem atenção. Não importa se você nesta vida você foi homossexual ou foi hétero. Não importa se você foi lésbica ou se você foi uma mulher. Eles falam isso, irmão, isso totalmente errado. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala o seguinte, ela fala que não importa como eu fui nessa vida, eu fugi com o pobre, mas eles pegam isso e eles pegam e estupam. Eles desculpam esse versículo e falam, o que importa se eu fui gay a vida toda ou se eu fui homem a vida toda e se eu perder a minha salvação. Irmão, se eles for gay, se eles for homossexual nessa vida, eles vão perder a salvação dele. E muitos irmãos que estão adeptos daquela seita, que caminham junto com ele, porque a Bíblia, irmãos, ela condena o homossexualismo. E o interessante, irmãos, que eles pegam uma passagem da mulher adúltera. Quando a mulher adúltera ali, eles falam o seguinte, ele fala que Jesus, irmãos, perdoou a mulher adúltera, mas Jesus falou também para aquela mulher adúltera, vai, não peques mais, vai, não peques mais, porque, irmão, Jesus, ele ama o pecador, ele ama a mim e a você, mas ele não tolera o pecado, ele não tolera o pecado, não é verdade? Ele não simplesmente não passou a mão na cabeça daquela mulher adúltera, ele pelo menos, ele falou o seguinte, ele deu uma solução, ele falou o seguinte, mulher, vai buscar o seu marido, e ela falou, não tenho marido, ele falou o quê? Disseste bem, vai e não peques mais, não é verdade? E eles pegam esse versículo, vão pegando versículos isolados da palavra do Senhor e vão colocando, e aí as pessoas que estão lá fora, irmãos, que não têm entendimento, acabam indo para preconceito. Aí eles botam aqui, ó, ano profético de Neemias, ano da edificação, levando a mão de Deus a todos sem preconceito. Irmãos, isso não é questão de preconceito, não. Isso é questão, irmão, de honrar, de primazia a palavra do Senhor. A palavra do Senhor condena todo homossexualismo. Tudo, irmãos, um homem não pode aceitar o outro homem. É por isso que eu achei interessante, irmãos, o que estava escrito no outdoor, em favor
cabelo muito curtinho, né? Eu sei a opção dela, né? Não que ninguém deve escolher a opção sexual porque não tem opção sexual, né? Isso é o que a sociedade fala, que a pessoa tem um livre-arbítrio e tem que ter a opção sexual que ela quer. Deus fez o homem e a mulher. E essa pessoa, irmão, do sexo feminino, só que ela não é, ela não quer ser do sexo feminino, ela estava ali com o cabelo curto, estava com um brinquinho, e estava ali falando grosso, e de repente meu filho olhou para ela, só que eu já sabia, né? É que ela, o tipo que ela faz, e aí, né? Meu filho perguntou para ela, você é homem ou você é mulher? Eu falei, Jesus, me constrangeu, que eu estava ali sentado no banco da pracinha onde eu moro, e ele ali do lado dela, ela olhou para mim, aí ela falou assim, eu sou mulher, aí, entendeu? Mas com aquela voz meia grossa, eu falei, Jesus, misericórdia, me dá graça, eu nem entendi. Aí depois que ela pegou o ônibus, aí ele falou, papai, ela é mulher ou homem? Aí eu falei, porque as crianças, irmão, nossos filhos vêm com cada pergunta pra gente, se a gente não souber responder, pode falar assim. Levítico 18, 22 diz assim, com o varão não te deitarás, como se fosse mulher. Abominável é, nem te deitarás com um animal, para que contaminares com ele. Nem a mulher se porá perante um animal, para juntar-se com ele. Confusão é. E assim, obrigado por isso que eu digo, né? Levítico é meu, Deuteronômio também está escrito quase a mesma coisa, parecido. Maldito é o homem que se deitar com outro homem, né? A abominação é. Aí já que você falou em animal, quem leu o jornal de quinta ou quarta-feira, viu que um pedreiro, né? Foi preso, viu? Ele invadiu a casa do vizinho, porque ele estava tendo relação com a égua, e ele foi preso. Irmãos, isso é uma coisa absurda, né? É uma coisa da pessoa sem conhecimento. A palavra de Deus diz que é não conhecer, mas é escritura, nem o poder de Deus, né? Deus teve o quê? Um casal, ele não fez um par, é um homem e uma mulher, não é verdade? É por isso que está sobrando tanta mulher aí, né? Tem mais mulher do que homem, não é verdade? Tem tanta mulher aí, né? Porque os homens estão optando por outro lado, né? Já que o irmão presbítero dele falou em animal, eu lembrei disso. O irmão Carlos deu no jornal, não deu, irmão? Foi no jornal de quarta ou quinta-feira. E teve uma vez também, mostrou o caseiro de um sítio, ele deixou sua esposa dormindo e ele estava tendo relação lá com uma cachorra, o pastor alemão. Ele foi preso. Aí, viu? Tem uns 3 meses, 4 meses mais ou menos isso. Deve ter uns 4 meses ou 5 meses disso, mais ou menos. E ele foi preso também, por quê? Mas isso, então, isso, irmão, precisa ter. É pessoas que não têm o quê? Não têm conhecimento. Pode falar. Jesus. Aí ele diz, ó, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejam unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. O apóstolo Paulo recomendou que cristãos de uma mesma igreja dispusessem de um mesmo pensamento e parecer doutrinário. Na igreja contemporânea não é diferente, mesmo porque um dos nossos grandes valores é a unidade em tudo o que idealizamos e fazemos. Uma das primeiras coisas que uma pessoa deseja fazer parte do nosso ministério, logo aprende, é de integrar-se à nossa visão doutrinária. O assunto doutrinário deles, mais procurado no nosso site, é sobre a Bíblia e a homossexualidade. Então, o assunto doutrinário, na palavra doutrina, quer dizer ensinamentos, que são o assunto doutrinário mais procurado dessa igreja profética contemporânea, é sobre Bíblia e homossexualidade. Para acessar, você vai clicar lá no link homossexualidade. Você vai até achar que as fotos que o presbítero Ricardo achou, lá no link dele. Tá? A queda da reconciliação do homem, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Com o mesmo, tinha todo o contato com Deus e habitava em sua presença. Conversava com o mesmo todos os dias, tinha plena intimidade com o mesmo. Com a separação trazida pelo pecado, o homem precisava de uma reconciliação. Mesmo que você ache que não precisa de reconciliação, veja que o apóstolo Paulo escreveu, porquanto todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23. Como está escrito, não há um justo nem um sequer. Romanos 3:10. Irmãos,
deles usam a Bíblia igual a mim e a você. Só que eles, irmãos, têm um entendimento totalmente errado. Porque, irmãos, a palavra de Deus, ela condena em várias passagens a prática do homossexualismo. Deus, ele fez o quê? Ele criou o homem e a mulher. Ele criou o quê? Um casal, né? É como eu falei aqui na semana passada, né? Esses tipos de pessoas que vivem nessa prática, né? Eles falam o seguinte, que se você for excluído da sua igreja, vem para